historiador e publicitário de sucesso. Conhece como poucos a história da cidade de São Paulo. É diretor de rádios e projetos especiais da TV Cultura. Realizou na área de vídeo e televisão mais de 100 documentários entre espetáculos de ópera e dança. Criou o primeiro programa de calouros de música erudita na televisão brasileira. Na área cultural, ele atua há mais de 30 anos, imprimindo diversidade e excelência. Além de tudo isso, ele é também escritor e lançou recentemente o bem-sucedido livro Neve na Manhã de São Paulo. Eu recebo aqui no perfil, com muita alegria, com muita satisfação, José Roberto Walker. Muito obrigado. Obrigada a você pela presença, obrigada por ter vindo. Sei que o teu livro está fazendo um sucesso enorme, conta uma história bacana, porque envolve São Paulo, envolve personalidades que moraram e que viveram em São Paulo, como Oswald de Andrade, né? Que norteia toda essa história, não é isso? O livro é um livro sobre o romance que ocorreu na garçonete que Oswald de Andrade mantinha na rua Líbero Badaró entre os anos 1917 e 1918. Lá ele conheceu, frequentou lá com ele uma normalista, uma jovem chamada Maria de Lourdes Pontes, que era apelidada de Miss Ciclone, e nós vamos explicar por quê. E este romance foi um romance trágico, um romance que mudou a vida do Oswald, mudou a vida daqueles que participaram, e é um romance que está muito registrado, ele é real, uma história real, ele está muito registrado porque os frequentadores da garçonete do Oswald de Andrade escreveram um diário. Só que eu queria que você contasse isso um pouco mais adiante, porque a gente vai falar um pouquinho antes de você e de como você chegou até esse livro, que ele, como você disse, ele gerou um romance que ele foi tão intenso, mas também foi um pouquinho trágico, né? Foi um romance mais ou menos complicado, né? Mas você, antes disso, você tem outras histórias na área cultural que são muito bacanas. Você, como eu disse, você é um historiador e você tem uma profunda atuação na área cultural. Qual é a ligação entre uma coisa e outra? O que te chama profundamente para essa área da cultura? Veja, eu sou originalmente formado em História e sou também formado em Administração de Empresas. Eu me dediquei profissionalmente à área de Publicidade, Comunicação, Marketing. Essa foi minha carreira profissional. Mas como eu tinha esta formação e sempre gostei de São Paulo, da cidade de São Paulo, fiz muitos projetos culturais ligados à cidade. E atuei muito na área cultural, produzi ópera, música erudita, eu gosto muito. Que são dois campos dificílimos. No Brasil, cultura é difícil, cultura erudita Nem um me pouco diga. mais. Pois é. E eu queria saber como é que você consegue arregimentar coisas tão bacanas como você fez, concertos, documentários. Você tem um vastíssimo material. Pois é, isso a gente vai fazendo ao longo dos anos, né? E depois vai acumulando. Acho que eu estou ficando suficientemente velho para já ter uma coisa acumulada. Mas o fato é que eu atuei muito na área da cultura, eu trabalhei na coordenação da construção da Sala São Paulo, que foi um projeto grande na área cultural em São Paulo e fez, de fato, foi marcante a reestruturação da Orquestra Sinfônica do Estado, que se transformou na orquestra mais importante do Brasil. Eu fiz, como você já falou, ópera, faço muita coisa ligada à música erudita. Estou dirigindo pela segunda vez a Rádio Cultura, que é uma rádio dedicada basicamente à música erudita, e além de trabalhar na TV Cultura, onde eu também faço a programação musical de música erudita, que está na minha área. Você consegue encontrar apoio para essas ações? É muito trabalhoso, é preciso de apoio do poder público, é preciso de apoio de particulares, é preciso de financiamento, é preciso reunir equipes grandes, que custam caro e são difíceis de arregimentar. Agora, esta área, na realidade, ela não é uma área que eu vou te dizer que ela é... Porque as pessoas acham que música erudita é uma coisa de uma elite e tal. Não é exatamente verdade. Você faz ópera em São Paulo e aqui no Rio também.
você faz ópera e o teatro lota. Eu ia exatamente te perguntar isso, o público vai. O público vai e lota. Quer dizer, antes de vir aqui, estava no Teatro Municipal, e o Teatro Municipal está vivendo uma crise tremenda hoje, com dificuldade de pagamento, que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é do Estado, né? Não é do município. E com aquele problema de pagamentos e tal. E há uma direção que hoje está a cargo do André Heller, que é um personagem muito, muito competente, muito bem preparado nessa área de ópera e de música erudita, e que está conseguindo fazer espetáculos, um por mês, grandes espetáculos, bons espetáculos, não tem dinheiro, nem sempre os funcionários estão sendo pagos, porque os salários estão atrasados, mas ele está fazendo e o teatro lota até a tampa. Tem filas homéricas, ele tem divulgado, postado, você vê filas, gente dando a volta no teatro. Então por que você acha que tem pouca gente interessada em apoiar, já que há um retorno? Eu acho que ele tem o seu determinado nicho. Agora nós vivemos uma crise, que é a crise do Estado, principalmente no Rio de Janeiro, mas é também assim em São Paulo, que já é uma crise geral no Brasil, há menos recursos e tudo fica um pouco mais difícil. Então, de uma maneira geral, as grandes estruturas, as grandes instituições da cultura perderam recursos, não há dúvida disso, mas a maior parte delas consegue continuar a trabalhar, consegue continuar a fazer as coisas, e quando faz, tem feito coisas que o público adora, o público ama. O Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, que eu frequento praticamente todos os espetáculos e eu gravo para a TV muita coisa, você vê que tem um público jovem, bastante diferenciado do público que se espera que seja o público de música erudita, que havia antigamente em São Paulo, era muito nítido, no Rio também, umas senhoras muito elegantes e tal. Hoje em dia já não se vê isso tanto. É minoria, tem muita gente jovem, tem muita gente que você percebe que não frequenta aquilo há tanto tempo assim, né? E que lota os espetáculos, não há dúvida. Então, tanto em São Paulo quanto no Rio, os teatros estão lotados, os espetáculos estão lotados. Se tivesse mais, teria. Em São Paulo é realmente mais viável se produzir cultura ou isso é meio lenda? Depende um pouco, né? Esses cariocas acham que é melhor fazer em São Paulo, mas nem sempre é assim. E tem as suas dificuldades. Evidentemente que hoje no Rio de Janeiro há uma crise muito grande. Mas isso é uma coisa pontual. Pontual, quer dizer, não é uma parada. Hoje, realmente, eu diria que, de fato, em São Paulo você tem menos problemas. Mas eu fiz, há uns anos atrás, nós montamos uma companhia de ópera que circulou o Brasil inteiro. Nós fizemos mais de 100, 120 récitas de uma ópera, O Barbeiro de Sevilha. Fomos de Manaus até Porto Alegre. Isso foi 2010, 2011. Houve momentos em que eu fui para a porta do teatro porque as pessoas iam invadir. E eu não tinha que descobrir como contornar. Então, em vários lugares, principalmente Recife e Fortaleza, a gente colocou gente no corredor, botou cadeira tirada lá dos escritórios para as pessoas sentarem e foi acomodando gente no teatro, porque as pessoas iam invadir mesmo o teatro. E a gente fazia 5 récitas em cada cidade e não dava. Não era suficiente. E realmente houve momentos ali críticos, as pessoas querem assistir. Então tem um público, evidentemente que tem. Não é fato que seja um público de elite e tal, isso é uma lenda. Por exemplo, nós estamos aqui em pleno Rock in Rio. Isso. A pessoa para ir no Rock in Rio gasta bastante dinheiro. Inclusive a começar pelo ingresso. O ingresso, o transporte. A logística toda, né? A logística. Verdade.
Hoje tem uma matéria, acho que no Globo, não sei, ou na Folha de São Paulo, não me lembro, falando dos preços dos alimentos, que é tudo muito Caríssimo. caro, é tudo caro e tal. Ou seja, você gasta, digamos assim, não vou dizer o nome, mas gasta um bom dinheiro para assistir um espetáculo do Rock in Rio. Isso não é considerado uma coisa de elite. Ao contrário. Aí você vai assistir uma ópera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e pode pagar R$5. Enfim. Então é preciso matizar isso um pouco e você vê gente que não é de classe A nem de classe B nesses espetáculos, tanto no Rio quanto em São Paulo. E você vê muito jovem, muito estudante. Eu assisti um concerto muito bom, muito importante, com um grupo muito importante, o Emerson Quartet, lá em São Paulo, na quarta-feira. Metade da plateia é de jovens, muito jovens. Então, isso é relativo, né? Então, vale a gente pensar que o negócio é a gente continuar apresentando, fazendo, trazendo para o público que o público vai. Há público para tudo. Quer dizer, evidentemente, se você comparar com futebol, bom, é lógico, futebol tem mais público. A escola de samba, bom, a escola de samba tem mais público, talvez tenha, nem sei se tem, porque a escola de samba é uma vez por ano, né? E a ópera, música, tem no Brasil inteiro o tempo todo. Mas são espetáculos mais caros, que é mais difícil de você ter acesso. É verdade. Para você assistir um bom espetáculo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, você pode pagar R$5, R$10, às vezes um pouquinho mais. No máximo 80, e você assiste um espetáculo excelente. De excelente qualidade. E o público está lá. Verdade. E as leis de incentivo, para você que está fazendo esse movimento, como é que você está vendo as leis de incentivo? Elas estão, de fato, na prática, ajudando? Olha, sim e não. A minha opinião não é muito uma opinião padrão, porque eu tenho um pouco de discordância. Eu já usei muito, já fiz e participei de discussões de lei de incentivo em São Paulo, e com a Lei Rouanet também e tal. Antes se fazia muita coisa com menos dinheiro. Quer dizer, na realidade, a Lei Rouanet, ela provocou uma profissionalização, talvez que não houvesse, mas também elevou bastante os custos. Então, hoje, você precisa de 1 milhão para fazer praticamente qualquer coisa, né? E, antigamente, os artistas levantavam dinheiro entre eles mesmos, pagavam todas as contas. Só que tinha muito em teatro, né? Ainda tem, né? O cara, agora você precisa da Lei Rouanet, mas as pessoas produziam. Se o espetáculo fosse um sucesso, ele ganhava, o amigo meu que dizia que no final comprava um apartamento. Se não fosse um sucesso, pagava o empréstimo e depois ia... Seguir a vida. Seguir a vida. Agora é mais difícil, né? Então... Você acha que as leis poderiam ser melhoradas em alguns aspectos? Eu acho que tem muito que aperfeiçoar. Olha, o Juca Ferreira começou esse processo quando foi ministro. A Marta também tentou avançar nessa direção. Eu sei que o ministro agora também está querendo fazer. Ou seja, isso é uma discussão que vem de longe. É pelo menos uns 7, 8 anos. É preciso mudar algumas coisas. Para você, qual seria o principal nó que existe na lei que poderia facilitar a vida de quem quer fazer, de quem quer ser um produtor e empreender? Mas você vai responder no próximo bloco, porque esse já está terminando. Nós voltamos já com mais perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.